Olá, meus amores. Que coisa boa estar de novo aqui falando de um assunto que nos interessa muito, criação de filhos. O mundo tem um ditadozinho que diz assim, nós fazemos filhos para o mundo. Mas, na verdade, a palavra tem nos ensinado que Deus nos chamou para fazer filhos para Ele. Agora, antes da gente entrar no assunto, eu quero que minhas irmãs deem uma saudação especial para esse povo de Deus que está nos assistindo. Oi, queridas, é muito bom estar aqui, poder compartilhar do muito que o Senhor tem nos dado. É verdade, nós temos aqui aprendido e tem sido uma bênção, tem edificado nossas vidas e espero que edifique a de vocês também. Amém. E sabe uma coisa? Eu queria dar uma relembrada nesses programas anteriores, só para a gente fixar um ensino. Nós temos aprendido muita coisa nesses programas anteriores e eu quero lembrar um pouco disso. Vocês podem me ajudar? Claro. Vocês lembram que nós falamos sobre a importância que nós temos e a conscientização de que os filhos não são nossos, não nos pertencem. É assim mesmo. Eles pertencem a Deus. Amém. Né? Amém. E o que acontece? Nós temos ajudado o Senhor a fazermos desses nossos filhos discípulos. Amém. Amém. É Isso mesmo. E de que forma? É isso. Então, é? e esses pequenos discípulos não começam quando estão grandes, começam, ó, queridas, no ventre, no nosso ventre. Nós aprendemos que desde de pequenininho, ainda quando eles foram gerados, nós precisamos orar por eles, consagrar eles ao Senhor, porque eles vão ter uma longa caminhada aqui nessa terra. Amém. Nós devemos ensinar a Amém. eles o caminho que eles devem andar. De Isso que é o- forma nós vamos ensinar? É. Sendo modelo. É isso aí, Não é é? isso aí. E nós vamos fazer de uma forma agora bem simples, porque nós vamos dividir por etapas, né? Cada etapa da vida dos nossos filhos, ela tem uma característica de correção, de disciplina e de amor. Então nós vamos tentar dividir, sabe por quê? Veja só, vamos pensar no seguinte, como é que a gente pode promover o amor adequado e a disciplina adequada? Houve muito tempo, né, no passado, em que os pais entendiam que tinham que surrar os filhos. E aí havia uma distorção completa do projeto de Deus. Deus não nos chamou para surrarmos os nossos filhos e para castigarmos, mas para trabalhar duas pernas, disciplina e amor, né? Agora, há um problema que é o seguinte, a nossa criação, e geralmente uma boa parte de nós, não tivemos uma criação dentro dos princípios bíblicos. Então, a gente absorveu muito ensino que não era adequado, que não combinava com as escrituras. E trazemos para a vida dos nossos filhos a mesma coisa. A gente começa a trazer uma suposta disciplina ou uma expressão de amor que a gente entende que é amor e nem sempre é. Isso nos atrapalha para ensinarmos os nossos filhos no caminho que devem andar. Há uma necessidade de repensar um pouco isso, entende? Como é que Deus reina no lar e a disciplina e o amor são adequados? Como é que a gente vai entender isso? Eu não sei se vocês teriam para dividir com a gente algum tipo de disciplina errada que foi aplicada, que hoje vocês sabem que foi errada, que não era a disciplina, a correção adequada. Tem muitos exemplos, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que é que vocês já viram nisso, que mudou depois que vocês conheceram Jesus? Tem um ditado muito antigo que diz assim, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Imagina. Isso é uma coisa muito errada, porque na realidade, se foi achado é porque tem um dono, não é? E Exatamente. nossos filhos, quando nós passamos isso para os nossos filhos, eles aprendem que eles podem pegar. Interessante isso, muito interessante. Vem a criancinha com uma bola, mamãe, a bola caiu aqui, essa bola tem dono. Exato. Mas aí o pai fala, fica para você. Isso é uma coisa muito errada. E nós aprendemos isso quando nós não estamos no caminho do Senhor com os nossos pais. Exatamente. Isso é um mesmo. exemplo. E também tem exemplos que são aparentemente positivos, não é? Sim. O que você Então, pode ajudar pastor, a gente é tão nisso? interessante, porque os nossos filhos, a Bíblia diz que a estutícia nasceu no coraçãozinho deles. Então, olha que coisa forte, né? Os filhos, eles querem manipular a situação. E qualquer um, todos são normais, quem faz isso é normal. Então, teve uma situação, eu lembro muito quando eles eram pequenininhos e vinham falar com mamãe. Mamãe, eu posso ir para casa de um amiguinho? E eu dizia, meu amor, hoje você não pode.
Aí eles corriam lá pro papai. Papai, posso ir pro amiguinho? Papai não conhecia, não sabia se ele já tinha falado com mamãe. E papai dizia sim. Aí era onde a gente precisa ter aquela constância. Cuidar dos nossos filhos, ensiná-los a eles que se mamãe disser não, papai também vai dizer não. Só que isso precisa puxar, precisa estar junto deles, precisa ensinar, porque é essa estutice que acontece muito. Há um alinhamento aí, Lidiane, entre pai e mãe. Então, se há essa unidade de pai e mãe, quando o filho vai... Mamãe, o papai deixou. Vamos ver se o papai deixou mesmo? É isso mesmo. Não é? Precisa que haja unidade, né? Sim, a unidade. Toda disciplina tem essa característica. Agora, veja só, é muito comum, pelo menos na minha cabeça de criança, ouvir até amigos nossos, coleguinhas nossos, que os pais diziam assim: você errou, eu vou lhe castigar, vou lhe dar uma surra que você nunca vai se esquecer. Não é? Isso não é disciplina, isso é agressão. A disciplina cabe entender a ordem e cabe corrigir, não é? Então, uma das características que a gente entende na questão da disciplina é nunca bater com raiva, nunca corrigir com raiva, nunca usar a vara, como a palavra de Deus fala com raiva. E nas nossas memórias de criança, com certeza a gente lembra de situações que os nossos pais vinham com tanta fúria, com tanta ira, e isso não trazia ensino, trazia dor. Ou mesmo quando eles fechavam os olhos para algo errado que a gente fez e consideravam que isso era amor. E são distorções absurdas. Por isso que é importante que a gente entenda, em cada etapa da vida, como atuar com eles, não é? Então, desde zero... A primeira etapa que a gente vai trabalhar um pouquinho é de 0 a 3 anos. O que eu faço com uma criança de 1 ano que não vai conseguir entender minha explicação? Não é? E a primeira coisa que a gente precisa fazer é ensinar a palavrinha não. Esse é o primeiro momento de limites que você vai estar colocando no processo de ensino, não é? Então, esse é um período que a gente precisa prover aconchego, suprimento, segurança, não só material, mas paz e unidade entre os pais. Porque um ambiente onde a criança se sinta protegida, segura, amada, atendida, observada, isso vai trazendo ao coração dela uma estabilidade e uma paz, não é? Também condicionamento, né? A gente às vezes acha que o não vai trazer um prejuízo, um trauma para aquela criança. E a gente pode lembrar de situações que mesmo criança a gente não gostou do não. Mas ele nos protegeu. E depois que a gente amadureceu, a gente viu quanto aquele não foi importante e significativo, não é? Não é incomum a gente ver criança pequena fazendo escândalo na rua, né? Às vezes você vai na rua e vê uma criança gritando, batendo, esperneando, e os pais entram num processo de ou agredir ou amparar. E é interessante porque parece que quando eles começam a agredir, para mim ele está dizendo assim: o que eu não faço em casa de jeito nenhum, eu deixo ela fazer o que ela quer em casa, né? Eu vou fazer na rua para que você não me condene. Não é por causa da criança. Nada é por causa da criança, é por causa dele. E isso traz um prejuízo para a criança que é um absurdo. Deus nunca planejou que a gente provasse a alguém. Pelo contrário, dessa fase de 0 a 3 anos, é importante você abaixar na altura do olho, olhar para a criança e dar a sua orientação de como é que vai ser feito aquilo. Às vezes a gente troca de posição. Você fica no alto, a criança embaixo e ela nem percebe. Sabe por quê? Olha o que eu aprendi. A comunicação fazendo com que os seus olhos cheguem na altura do dela, fixa o ensino. Porque a criança, naturalmente, ela é distraída. Então, ela não para olhar. E ela foge do seu olho. Você já percebeu que quando você vai dar uma ordem, que você faz olhe para a mamãe, ele não quer olhar, porque aquela conexão, ela tem uma importância fundamental. Então, se você tem filho nessa fase, 0 a 3 anos, é importante que você abaixe na altura dele. Olhe no olho e diga: mamãe não quer que você pegue nisso. A informação está dada. Agora ele vai precisar de obedecer. Entende? Pastora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho interessante, porque muitas das vezes a mãe,
com medo de perder o amor, o carinho do filho de 1 a 3 anos, o que ela faz? Ela cede. Exato. Ela cede. E aí você vê aquelas crianças, como você falou, no mercado, no shopping, deitada no chão, batendo perna, Exato. sem disciplina nenhuma. Exatamente. É isso mesmo. E a mãe tentando mostrar que aquilo ela não faz em casa, só faz na rua. E culpa a criança. E culpa a criança. Quando a orientação e o equilíbrio e o controle deveria ser dela. Com Aí certeza. você diz, pastora, mas tão novinho, 3 anos. Lógico, eu entendo que com 0 ano de idade, ela não tem como entender as informações e você vai conduzir com carinho, com calma, não é? Verdade. Queridas, olha, existe alguma palavrinha que se chama constância. A gente precisa entender, o não vai ser sempre não. Mas tem coisas que nós precisamos, pastora, eu acho que é esse cuidado que às vezes nós vamos deixando. Uma criança não pode colocar a mãozinha numa tomada, que ela vai levar. Esse daí vai ser não sempre. Exato. Só que às vezes o que é que nós fazemos? Nós dizemos um não para algo que amanhã vai poder ser sim. Exatamente. Então isso tem trazido uma certa inconstância na mente da criança. Insegurança. Insegurança. Um dia pode, outro dia não pode. Exato. Então, mamães, para nós, vamos ter cuidado, meus amores. Quando a gente disser um não, permaneça nesse não. Porque senão vai livrar o seu filhinho do mal. Exato. Quando disser sim, vai ter sim, eles vão amar. Mas a gente precisa ter esse cuidado. Muito importante. Mas o não também é um amor, né? É, Com claro que sim. certeza. Esse não que você sempre está protege, dizendo protege. tá protegendo. Então. É um amor. É, isso mesmo. E é importante em cada fase da educação e do ensino da criança que haja disciplina e amor. Desde a mais tenra idade. Então, com 2 aninhos, ela já entende muita coisa. Com 1 aninho, ela está numa fase que ela vai entender 2 coisas. O não associado a uma dor. Então, quando você chama atenção, eu não estou dizendo para surrar, não. Mas o não ela tem que associar a algo que dói, que faz ela parar. Eu lembro que Priscila, pequenininha ainda, nós saímos uma vez de um restaurante e ela começou a correr na frente. E quando eu vi, ela ia atravessar a rua. E vinha um carro, ia chocar com ela, mas assim, de cheio mesmo. E eu gritei, não! Quando eu gritei não, ela parou. O carro passou arrastando assim nela. Então, o ensino, o condicionamento do não pode livrar seu filho da morte. Então, é importante que a gente trabalhe as 2 coisas. Disciplina, afago, carinho, conversa. A sua voz precisa ter a importância que ela deve ter no coração do seu filho. E isso vai trazer uma proteção. Olha o que diz em Provérbios 29:15. Diz assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então, queridos, meu clamor diante do Senhor é que você não perca esse tempo. Esse tempo de 0 a 3 anos, ele pode fundamentar um equilíbrio, uma paz para o seu filho, uma disposição de obedecer, que vai fazer muita diferença na próxima etapa. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.